Olá, alunos, tudo bem? A gente vai dar continuidade à última aula, onde a gente viu uma introdução do que seria estatística. Então, eu vou começar a aula de hoje falando de alguns gráficos especiais. O que eu quero dizer com esses gráficos especiais? Nesses gráficos, eles vão nos auxiliar em extração de algumas variáveis e principalmente de algumas informações, que é o que eu vou definir aqui um pouquinho como sendo algumas medidas, tanto de dispersão quanto medidas também de posição, tá? Então, bom, vamos voltar aos gráficos aqui. A gente vai começar a trabalhar agora com alguns gráficos. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentá-los ao gráfico chamado histograma, tá? Eu tenho aqui algumas orientações e eu vou explicar cada uma delas para vocês. Primeira coisa, a gente vai estar trabalhando com variáveis contínuas, tá? Então, dentro da classificação que a gente viu da aula passada, as variáveis quantitativas contínuas geralmente estavam associadas a uma medida, tá? Vai ficar mais claro quando eu fizer um exemplo. No caso do nosso histograma, ao contrário do gráfico de barras, né, a gente tinha visto que a largura lá do gráfico de barras não tinha sentido matemático para nós. Agora aqui, a largura da barra vai ter sim um sentido. A base das barras que a gente vai desenhar dentro do histograma vai ser do tamanho do intervalo de classe, ok? A altura dessas barras não vai ser como a gente tinha visto na aula passada. Na aula passada a gente colocou as alturas das barras como porcentagem, por exemplo, ou como frequência. Aqui a gente vai usar uma variável diferente, que é chamada variável de densidade, ok? Daqui a um pouco vai ficar mais claro os nomes aqui. Basicamente, existem três tipos de densidade. Tá? A gente pode construir a densidade de frequência, de proporção ou porcentagem. O que vai diferir de uma para outra? Vai diferir o que você vai usar no numerador do cálculo da densidade, tá? Então, você nota aqui que eu coloquei um denominador chamado ΔI. Esse ΔI, ele está representando para a gente o tamanho do intervalo da classe. Bom, se a densidade for de frequência, né, já é de se esperar que o numerador vai ser a frequência daquela classe. Se a densidade for de proporção, a gente vai usar a proporção. E se a densidade for de porcentagem, a gente vai usar a porcentagem no numerador da classe. No numerador do cálculo de densidade, né? Desculpe. Então, vamos fazer algum exemplo para ficar mais claro, né? Então, se o caso a densidade for de frequência, então a gente vai calcular utilizando a frequência no numerador para o cálculo da densidade. Vamos ver algum exemplo para que fique mais claro, tá? Bom, antes de ver um exemplo, vamos continuar aqui com mais algumas observações, que é a seguinte: a área que a gente vai construir desses retângulos, né, lembra muito o gráfico de barra, mas tem um pouquinho de diferença. A área vai ter um significado matemático, vai ser a quantidade da classe, tá? Daqui a um pouco vai ficar mais claro. E a área, dentre dois valores, vai gerar para a gente uma aproximação da quantidade daquele intervalo. Então, antes de mais nada, vamos fazer um exemplo? Gostaria de pegar um exemplo da aula passada, tá? Eu estou aqui com a folha da aula passada. E na aula passada, quando a gente estava estudando a distribuição de intervalos, a gente construiu essa tabela. Ela representa, na verdade, a variável peso dentro lá daquele estudo com os nossos alunos, tá? Então, estou com o estudo aqui, estou considerando a variável peso, tá? Bom, então o que eu vou fazer? Eu já construí aqui a minha tabela, eu já tenho a frequência, eu já tenho a questão da proporção, eu já tenho a questão da porcentagem. E o que eu vou fazer agora? Eu vou construir mais duas colunas nessa tabela, tá? Eu vou construir uma primeira coluna que vai ser o cálculo do nosso tamanho do intervalo, nosso ΔI, tá? E eu vou criar mais uma coluna aqui no cantinho, que vai ser a nossa densidade de classe, ok? Então, recapitulando, o que é densidade de classe? A densidade de classe, a gente pode escolher uma dentre três, né? Eu vou escolher aqui a densidade de classe de frequência, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de observações daquela classe e dividir pelo tamanho da classe. Então, aplicando ao nosso quadro, primeiro eu vou calcular
o ΔI. Então, tamanho da classe. Então, se eu tenho uma classe que vai de 45 a 55, o tamanho da classe é 10. Eu posso pegar o extremo superior e subtrair pelo extremo inferior para encontrar esse tamanho de classe. No nosso próximo caso, o tamanho da classe agora é 5, né? Que é o tamanho da classe de 55 a 60. De 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90, todas essas classes têm o mesmo tamanho, que é 10 unidades. Ok? Bom, aqui, matematicamente falando, não faz sentido você somar os intervalos, assim como não faz muito sentido também você calcular a soma das densidades. Então, na linha total, vou deixar aqui um traço, tá? Eu posso fazer essa conta, mas não tem significado estatístico, é isso que eu quero dizer. No caso da nossa densidade, eu vou calcular a densidade aqui de frequência, tá? Então, é NI dividido por ΔI. Lembrando que a gente consegue fazer 3 tipos de densidade. Então, calculando. Então, eu vou pegar, dentre essa primeira classe, eu vou pegar o tamanho do meu NI, que é 10, e vou dividir pelo meu ΔI, que é 10, ou seja, deu 1. Na minha segunda classe, eu vou pegar 7, vou dividir por 5, fazendo as continhas, eu chego no valor de 1,4. Na terceira classe, eu vou fazer a conta 11 dividido por 10, que é 1,1. Na quarta classe, 9 dividido por 10, que é 0,9. E na última classe, 7 dividido por 10, que é 0,7. Sendo assim, eu consegui obter todas as densidades aqui, de todas as classes, sempre pensando na densidade de frequência. Ok, o que eu vou fazer agora com esses novos valores? Eu vou plotar um gráfico, né? Esse vai ser chamado meu histograma. Então, como é que vai funcionar esse gráfico? Primeira coisa, eu vou ter 2 eixos, e esse gráfico, a princípio, ele lembra muito a questão do gráfico de barras, mas ele é um pouquinho diferente, vamos ver. Então, no eixo da minha abscissa, eu vou colocar a variável que eu estou calculando, tá? Então, a variável que eu estou calculando aqui é peso. Vou escrever aqui peso. A pergunta que foi feita dentro do meu trabalho estatístico. E aí eu vou colocar todos os intervalos de classe que eu tenho dentro da minha tabela de frequência, né? Na minha distribuição em classes. Então, eu vou calcular aqui a partir do 45 e vou subir aqui numa escala de 5 em 5. Então, vai ficar de 45 a 55, de 55 a 60, 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90. E agora, no meu outro eixo, né, eu vou calcular aqui a escala das minhas densidades. Então, quando eu olhar para minhas densidades, eu já tenho calculado aqui na minha tabela, né? Então, aqui vai ser a densidade, e eu vou recapitular aqui que a gente está calculando a densidade de frequência. Ok? Olhando para a tabela, o menor valor de densidade é 0,7 e o maior valor de densidade é 1,4. Então, eu vou montar a escala a partir desses valores. 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Ok? E agora eu vou montar os meus retângulos utilizando as orientações que a gente viu nessa aula, tá? Então, primeira orientação era para usar variáveis quantitativas contínuas, que é o nosso caso. A gente está considerando o peso como sendo uma variável contínua. Segunda coisa, base. A base desses retângulos vai ser os meus intervalos de classes. Então, se eu tenho aqui a minha tabela, os meus intervalos de classes, de 45 e 55, eu já tenho uma ideia de como é que vai ser as bases do meu retângulo. Então, eu tenho de 45 a 55, de 55 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90. Eu coloquei aqui só para a gente saber como é que vai ser a base. Vamos montar agora, né? Depois que a gente já calculou a densidade, agora a gente vai ver a questão da altura. A altura do nosso retângulo vai ser igual à densidade. Então, eu olho lá na minha primeira classe, eu tenho uma densidade igual a 1. Então, eu tenho este retângulo aqui, ó.
olho na minha segunda classe, a densidade é 1,4. Então, eu tenho esta altura aqui. Olhando para a minha terceira classe, eu tenho a densidade 1,1. Quarta classe, a minha densidade 0,9. Última classe, densidade 0,7. Ok? Continuando agora as observações, né, a gente vai calcular a área daqui um pouco. Vamos responder algumas perguntas com relação a esse histograma. E eu gostaria de, antes de responder essas perguntas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte questionamento. Ao olhar o histograma, a gente poderia ser levado a pensar que na classe de 55 a 60 é onde ocorre a maior quantidade de observações, por causa da densidade ser grande, tá? Eu peço para que vocês tomem muito cuidado com essas afirmações, porque esse é um típico de exemplo, e eu fiz isso propositalmente, que o histograma te leva a um erro. Como assim? Você poderia pensar que nesse intervalo é onde há a maior quantidade de observações. Só que o que está acontecendo aqui, como o tamanho do intervalo é menor, fez com que a densidade fosse a maior dentre as classes. Mas, ao você olhar a tabela de frequência, não é a segunda classe que tem a maior quantidade de indivíduos observados, e sim a terceira classe, com 11 indivíduos. Então, o que parece ser a segunda classe a mais numerosa, na verdade, mentira, é a terceira classe. Okay? Então, esse é o primeiro ponto. Muito cuidado, porque densidade não significa frequência. Ele é relacionado com a frequência através da divisão, tá? Mas não é a frequência. Para que a gente evite esse tipo de erro, é muito comum dentro dos desenhos do histograma você colocar a porcentagem de observações de cada classe em cima desses retângulos. Então, eu poderia vir aqui, ó, escrever 23%, porque é a observação que eu tenho da primeira classe. Na segunda classe, eu tenho 16% das observações. Na terceira, 25%. Na quarta, 20%. E na última, 16%. Então, é muito comum colocar-se também as porcentagens, ou a frequência, ou ainda a proporção, para que fique bem claro quem é a classe mais populosa, ó. Quem possui a maioria da porcentagem, que é o 25%. Ok? Uma pergunta muito natural que vai aparecer agora é o seguinte: tá, mas qual é o interesse de eu desenhar um gráfico que, ao final das contas, tá mais me confundindo do que me ajudando? O que eu quero dizer com isso? Tá mais me levando ao engano de achar que é a segunda classe que é a numerosa, sendo que na verdade é a terceira. Qual é o motivo de eu procurar fazer esse cálculo desse desenho do histograma? Para que serve? E isso eu posso responder justamente com essas duas observações, tá? Então, o importante do histograma para mim é o que a área tem a me oferecer, a área desse gráfico. E a área, ela vai ser igual à quantidade da classe, tá? Então, se eu quero calcular dentro do histograma de frequência, quantos alunos estão entre um certo intervalo de peso, eu posso usar o histograma para isso. Exatamente esse tipo de resposta que eu vou tentar dar para as seguintes perguntas. Primeira pergunta, eu estou perguntando o seguinte: bom, já que eu tenho o meu histograma, quero usar ele, né? Vamos usar esse histograma para ver o que vai ajudar. A primeira pergunta diz respeito ao seguinte: qual é a porcentagem dos alunos que eu tenho que pesam entre 52 e 63 quilos, tá? Então, voltando ao nosso histograma, entre 52 e 63 quilos pode ser encontrado dentro desse intervalo, tá? Eu vou replicar esse desenho do histograma, um pedacinho aqui para que fique mais claro possível, tá? Então, eu vou resolver a primeira questão, eu vou replicar um pedacinho do histograma. Só o pedacinho que me interessa, tá? Então, o pedacinho que me interessa é dentro do intervalo 45 a 55, de 55 a 60 tenho aqui, e de 60 a 70.
Só esse intervalo que me interessa. As densidades nessa parte do desenho são essas aqui, ó. Então, eu tenho a densidade 1 para a primeira classe, intervalo de classe, 1.4 para a segunda e 1.1 para a terceira classe. Ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte ideia. Se eu quero descobrir qual é a quantidade de alunos, respondendo a primeira pergunta, que está entre 52 e 63, né, é como se eu estivesse criando um intervalo aqui, ó, de 52 a 63 quilos. Ok? E aí eu vou usar a observação que fala com respeito à área, né? Então, quando eu calcular a área desse histograma, eu vou estar calculando a quantidade de alunos entre esses dois extremos, entre esse intervalo, 52 a 73. Como é que eu consigo justificar isso? Só para que vocês tenham uma justificativa por que isso funciona, tá? Note que a quantidade de alunos que eu quero responder a minha pergunta, né, é questão de porcentagem, tá? Então, como eu estou trabalhando aqui com um histograma de frequência, a área dos meus retângulos vai me dar frequência, tá? Então, vai dar um valor de N. E eu vou obter esse N somando três áreas, A1 mais A2 mais A3, que eu estou denotando essa primeira arinha como sendo A1, essa como sendo A2 e essa como sendo A3. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar esse cálculo através de área, cálculo de área. Então, como é que eu calculo a área do meu primeiro retângulo? Né? Eu vou calcular a área do meu primeiro retângulo como sendo base vezes altura. Então, eu vou calcular o meu ΔI, a variação do intervalo A1, ΔI, a variação desse intervalo aqui, que é a base do meu retângulo, vezes a densidade daquele primeiro retângulo. Vou calcular o ΔI, que é a base do segundo retângulo, vezes a altura, que é a densidade do segundo retângulo. E a mesma coisa, ΔI vezes a densidade D3. Tá? Então, qual é o meu ΔI? ΔI é o tamanho desse intervalo de classe, que vai de 52 a 55, logo ele vale 3. Como é que é a minha densidade? A minha densidade já foi dada, o cálculo é 1. Né? Isso na primeira classe. Na segunda classe, eu vou ter de 55 a 60, o tamanho do intervalo da classe vai ser igual a 5, vezes a densidade. A densidade é 1.4. E na minha última classe, eu tenho um tamanho sendo igual a 3, vezes a densidade, que é 1.1. Tá? Fazendo as continhas, né, digitando aí na calculadora, vocês vão chegar no valor exato de 13.3. Tá? Ou seja, 13.3 alunos, porque eu estou calculando frequência, 13.3 alunos são a quantidade de alunos que tem os pesos entre 52 e 63 quilos. Como a gente está contando indivíduos, não faz muito sentido você calcular números aqui fracionários, né? Então, eu vou aproximar para 3 alunos, né? Como o 3.3 está mais próximo do 3 do que o 14, vou aproximar para 13 alunos. Então, recapitulando a observação feita anteriormente, né? A área do retângulo é igual à quantidade de classe, a quantidade que eu consigo observar naquela classe. E a área entre dois valores fornece uma aproximação, no meu caso aqui, de frequência, porque o meu histograma é de frequência. Se eu tivesse feito um histograma de proporção, seria uma aproximação para proporção, a área seria essa aproximação. Se fosse um histograma de porcentagem, né, o que muda de um para o outro? É só o cálculo da densidade, tá? Então, se fosse porcentagem, a área seria aproximadamente a porcentagem. Mas note que a pergunta feita aqui foi justamente com relação à porcentagem desses alunos. E a resposta que eu obtive até agora não foi porcentagem, foi quantidade de alunos. Só que, uma vez sabendo
né, o total de alunos dentro da pesquisa, e eu de fato sei, né, o total é 44, para que eu calcule a porcentagem, basta eu pegar 13 e dividir por 44, tá? Então, daí, 13 dividido por 44 é aproximadamente 0,30, ou seja, 30% dos alunos têm esse peso dentro desse intervalo, ok? Bom, uma forma simples de você ver por que que a área, né, uma pergunta que vai surgir é, por que que a área do retângulo, então, ela consegue te dar a quantidade da classe? Por quê? A pergunta é muito simples, tá? Você pode ver isso aqui dentro do seu A2. Então, deixa eu fazer aqui um parênteses, né? Então, olha só, o seu A2 aqui, né, foi o delta 2 vezes a densidade D2. Só que a densidade D2, como é um histograma de frequência, a forma que a gente calculou o D2 é, na verdade, uma fração, N2 sobre delta 2. Então, isso cancela o delta de cima e você tem a frequência N2. Então, é por isso que ao calcular a área, que é base vezes a altura, você encontra a quantidade naquela classe, ok? Vamos responder a segunda pergunta, para que fique mais claro ainda. Então, na minha segunda pergunta, eu estou perguntando qual é o peso máximo dos 35% mais leves da minha turma, né? Dessa turma trabalhada aqui dentro desse contexto. Então, assim como eu fiz na primeira questão, eu vou replicar aqui um pedaço do meu histograma. Então, se eu estou falando dos 35% mais leve, eu vou replicar de novo o início do histograma, tá? Então, eu tenho no intervalo de 45 até 55 e de 55 até 60, aqui vale 1 e aqui vale 1,4, né? Então, eu tenho aqui e aqui. Bom, por que que eu desenhei apenas as duas primeiras classes? Porque do seu histograma original, né, a gente tem 23% pertencente à primeira classe, então aqui aparece 23%, e na segunda classe aparece 16%, ok? Quando eu digo que eu estou querendo saber qual é o peso máximo dos 35% mais leves da turma, na verdade, esses 35% mais leves da turma, já meio que você sabe que vai estar no seu segundo intervalo de classe. Por quê? Bom, o primeiro intervalo, ele constitui de 23% das observações. Então, 23 para 35 é 12, né? Tá faltando 12%. Então, na próxima classe, eu já tenho 16%, que é mais do que 12. Então, eu posso dizer que se eu conseguir encontrar um valor de peso entre 55 e 60, que eu não sei, é a minha incógnita, tá? Essa incógnita eu vou chamar de X. Então, eu sei que a área desse polígono já corresponde a 23% das observações. Resta saber, né, como é que eu vou fazer para calcular essa área de acordo que eu encontre, na verdade, apenas mais 12%. Ok? Bom, então o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pensar da seguinte forma. Quando você está na segunda classe, se você olhar a tabela de frequência, na segunda classe, você tem 7 indivíduos sendo observados, calculando e dando a densidade de 1,3, ok? Então, eu vou dizer o seguinte, já que eu tenho 7 indivíduos na classe como um todo, quantos indivíduos eu vou ter quando eu calcular apenas 12% dessa classe, tá? Então, aqui é 12%, porque é 12% que falta para chegar em 35, já que na classe anterior eu tenho 23. Então, se 16%, que é a classe toda, né, corresponde a 7 indivíduos, então, quantos indivíduos vai corresponder a 12%? Aqui é uma regra de 3 simples, ok? Para que eu não confunda, misture muito a cabeça de vocês, eu não vou colocar a variável x aqui não, porque o x eu vou deixar para o peso, tá? Então,
Eu vou chamar aqui simplesmente de N, que é a frequência, tá? Então, fazendo aqui uma regra de 3, né, simples, vou deixar para vocês fazerem as contas mais detalhadas, vocês vão encontrar um valor de, a conta vai ficar assim, aproximadamente 5,25 alunos, tá? Nesse caso aqui, não foi aproximado, foi igual mesmo. Bati aqui na calculadora e deu exato, tá? Eu poderia aproximar aqui, né? Eu poderia já fazer uma aproximação do N e dizer que era 5 alunos, que corresponde a 12%. Só que eu vou deixar para aproximar no final do cálculo, porque eu não terminei o cálculo ainda. Recapitulando, qual era a pergunta? Qual era o peso máximo dos 35% mais leves da turma? Então, eu já sei que o que eu pintei aqui dentro da segunda classe corresponde a 5,25 alunos. Tá? A medida aqui é alunos, quantidade de pessoas. Ok? O que eu vou fazer agora é tentar encontrar o peso. Então, como é que eu vou fazer para encontrar o peso? Eu posso usar o cálculo da densidade. Então, você nota que a densidade da classe I é a frequência da classe dividido pelo delta I daquela classe. A densidade desse retângulo pintado de vermelho eu tenho, que é 1,4. Então, eu tenho 1,4. Qual é a frequência? A frequência dentro desse retângulo vermelho, pintado aqui menor, eu acabei de calcular, que é 5,25, dividido pelo intervalo daquela classe correspondente. O intervalo daquela classe correspondente é um certo peso que eu não sei, que eu vou chamar ele de x, menos 55. Esse cálculo aqui faz com que eu tenha exatamente a base desse retângulo em vermelho pintado dentro da segunda classe. Ok? Então, o que eu faço agora com essa equação? Eu vou reescrevê-la e fazer as contas. Então, fazendo os cálculos aqui, você vai ter 1,4x menos 55. Isso vai ser igual a 5,25 alunos. Né? Fazendo as continhas aqui, abre distributiva, 1,4x menos 1,4 vezes 55, igual a 5,25. E aí, fazendo as contas, vai ficar x é igual a 5,25 mais 1,4 vezes 55 dividido por 1,4. Fazendo esse cálculo, vocês vão chegar em aproximadamente 58,75 quilos. Né? Porque eu estou aqui no meu x, ó. Então, aqui é 58,75 quilos. E assim eu consigo saber qual que seria o limite máximo dos 35% desses alunos mais leves. Então, você nota que o histograma, ele te dá muita informação com respeito à questão de responder a alguns tipos de questionamento que pode acontecer dentro de um trabalho estatístico. Dando continuidade, a gente vai ainda estudar um pouco mais aprofundado o histograma. Eu vou deixar para quando a gente estiver aprendendo a questão dos quartis, tá? Dando continuidade aos nossos gráficos especiais, o próximo gráfico a aparecer é o chamado polígono de frequência, tá? O polígono de frequência, ele é calculado de forma muito parecida com o histograma. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, você vai pegar a sua tabelinha e vai criar lá o seu tamanho do intervalo de classe I e a densidade I, e fazer essa divisão, né, obtendo a partir de algum número. Ou você vai criar um histograma de frequência, ou de proporção, ou de porcentagem para encontrar a densidade. O que difere o polígono de frequência é que você, pelo nome já está dizendo, você vai criar um polígono. Né? Então, como é que você vai criar um polígono aqui? Você vai pegar todos os pontos médios dos seus intervalos e vai criar esse polígono. Tá? Então, para quem não sabe, uma poligonal são segmentos de retas. Então, eu ligo esses pontos e isso é chamado de polígono. Tá? Então, constrói o histograma, depois faz o meu polígono. E aqui no final a gente fecha aqui no zero, como de costume. Ok?
Esse polígono, note que você pode pegar esses intervalos e diminuí-los a fim de que, ao invés de você obter uma poligonal, você obtenha cada vez mais uma quantidade maior de retângulos, como se fosse uma espécie de integral, igual a gente estuda na soma de Riemann. Então, você pode pegar um intervalo menor de forma que esse polígono ele comece a ficar mais suave, mais alisado, né? E se no infinito você considerar, você na verdade não tem um polígono. O infinito que eu quero dizer é, se você fizer a tendência dos retângulos dentro dessa curva tender ao infinito, ou seja, diminuir cada vez mais os intervalos de classe, então você não teria uma poligonal e sim uma curva, tá? Essa curva é chamada de histograma alisado, tá? Então, só uma observação aqui. Então, ao tomarmos uma quantidade grande de intervalos de classe, né, que é uma espécie de limite, então, de intervalos de classe, a poligonal ficará mais suave, né? E se tornará na verdade não uma poligonal, mas uma curva, né? Então você faz aqui uma espécie de limite, tá? A essa curva a gente dá um nome de histograma alisado, tá? Então se tornará uma curva chamada de histograma alisado. Tá, aqui não tem vírgula não. Então, dentro desse desenho, como é que ficaria um histograma alisado aqui, né? Eu vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu tomo as minhas classes tendendo para zero, e isso faz com que a minha curva ela fique suave, ela não tenha bicos, e ela fica dessa forma, uma curva mais suave, tá? Aí isso é chamado de histograma alisado. Aqui é o meu histograma alisado, tá? A gente vai ver essa ideia de histograma alisado com muita frequência quando a gente for estudar distribuição normal de probabilidades, tá? Lá vai aparecer uma curva que é chamada a curva gaussiana, e ela vai ter justamente esse aspecto muito parecido com a ideia da suavidade da curva vindo lá do meu histograma, tá? Quando a gente chegar lá, eu recapitulo com vocês. Dando prosseguimento aos nossos gráficos especiais, o próximo gráfico que a gente vai estudar é a questão do ramo-folha, tá? Outra forma também de você estudar essa questão de quantificar e trabalhar e organizar principalmente os dados. Então, como é que funciona o ramo-folha? Aqui a gente tem algumas recomendações, eu vou resolver um exercício e depois eu explico melhor para vocês como é que funcionam as recomendações. O exemplo que eu vou pegar para esse exercício é exatamente o mesmo que a gente fez na aula passada e do exemplo anterior. É a questão da tabela de distribuição de intervalos de classe quando eu considero a questão do peso. Tá? Aqui tem uma particularidade que é o seguinte: ao invés de a gente considerar essa tabela de frequência, que é distribuída em intervalos de classe, quando eu estou trabalhando com meu ramo e folha, na verdade eu não agrupo os meus dados em intervalos, tá? Eu não vou agrupar em intervalos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ramo e uma folha, vou explicar o que é isso, da seguinte forma: eu vou criar um ramo e ele vai estar relacionado com as minhas dezenas, tá? Então,
Como eu sei que os pesos variam entre 45 quilos até 90 quilos, né, então eu vou organizar os meus ramos em casas de 10 em 10. Então aqui vai ficar as casas dos 40, dos 50, dos 60, dos 70 e do 80. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para cada um, olha só. Eu vou olhar para cada uma das respostas, da variável peso, e vou marcar dentro do meu ramo. Então, por exemplo, ó, o primeiro peso observado é 68 quilos. Então, eu vou olhar o meu ramo dos 60 e vou marcar o 8. Ou seja, do lado esquerdo eu marco a dezena, do lado direito eu marco a unidade. Olho para o meu segundo peso. O meu segundo peso é 53 quilos. Então, eu vou lá no meu ramo da esquerda, né, da esquerda, acho a dezena 50 e do lado direito eu coloco 53 quilos, ok? Vocês vão notar que na tabela, essa é uma das observações que parece 53,5. Aqui eu já estou fazendo uma aproximação para menos, tá? Então, dentro do ramo e folha, você não fica colocando decimal, você só coloca a variável inteira, vamos dizer assim. E eu vou continuar esse processo. Então, olha para a minha terceira variável, eu tenho 51 quilos. Terceira observação, desculpe. Então, em 51 quilos, eu olho na casa dos 50 e marco o 1 quilo que tem. E assim eu vou fazer com todos. Então, o próximo, 68, na casa dos 60, eu vou lá e coloco 8. Na quinta, eu tenho 87, então eu vou na casa do 80 e marco 7. Né? Eu vou indo. Então, 51 vai aparecer aqui 1, 64 vai aparecer aqui 4, 63,5, de novo, vou considerar 63, tá? 54,3, então 54 tá aqui, ó, no ramo do 50. 77 vai aparecer aqui, 77, 53 vai aparecer aqui, e assim sucessivamente, tá? Vou fazer aqui como é que vai ficar um ramo em folha depois de você organizar todos os dados, ok? Aqui eu dei uma adiantada no vídeo, só para vocês, acho que vocês entenderam a ideia, então só para dar uma acelerada. Então, você nota que o lado direito, eu criei as minhas folhas, tá? Então, recapitulando, eu não vou olhar esse número aqui e vou tentar interpretar ele sozinho, tá? Eu sempre vou ligar um número que está à direita com um número que está na esquerda. Então, a esquerda vai ser chamada de ramo e o da direita vai ser chamado de folha, ok? Vamos dar uma lida agora nas recomendações. Então, a primeira recomendação era dividir os dados em ramos e folhas, é o que a gente fez aqui. Os ramos devem ter o mesmo comprimento, é que a gente fez, né? Então, o primeiro ramo, ele tem 40 unidades, que vai do 40 até o 49. O segundo também 10 unidades, que vai do 50 ao 59, e assim sucessivamente com todos os intervalos. Nessa outra recomendação, é pedido para que a gente não sobrecarregue muitos ramos. Então, se o nosso ramo ele ficar muito grande em relação ao outro, aqui não. Aqui está um comportamento bem parecido um ramo com o outro. E aí é aconselhável a gente quebrar um pouco o ramo para que não fique muito discrepante. E por último, não intercalar os ramos. Ou seja, eu sempre deixar ordenado. Você note que os ramos eu já criei eles ordenados, já as folhas não. Então, qual que é o próximo passo desse ramo e folha? É refazê-lo, só que agora colocando em ordem todos os pesos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 53 quilos, depois vem 51 quilos. Então, 51 quilos é antes dos 53 e eu vou reordenar esse ramo em folha, ok? Vou fazer aqui e daqui a um pouco eu já mostro para vocês o resultado final. Então, voltando aqui, eu reordenei o meu ramo em folha, né? Eu peguei o meu ramo em folha anterior e fui transcrevendo as respostas, só que agora em ordem. Quando a gente estiver estudando a ideia de quartis, vai ficar muito claro o porquê que a gente tem que ordenar os ramos e folhas, ok? Eu vou voltar ainda nesse exemplo. Então, esses seriam os nossos gráficos especiais. O que a gente vai ver agora são as chamadas medidas de posição. Essas medidas de posição são formas de você começar a fazer cálculo em cima dos dados. Então, até aqui, tudo que a gente estudou foi só formas de
organização dos dados. A gente vai começar agora a fazer conta, ok? Então, a primeira ideia das medidas de posição, a gente vai olhar sempre as medidas associadas às variáveis quantitativas, tá? Porque as qualitativas, a princípio, não tem como fazer conta com elas, ok? Então, qual que é a ideia das medidas de posição? A ideia é você, ao invés de representar um conjunto, descrevendo todos os elementos desse conjunto, igual a gente fez aqui, né? Então, eu descrevi todas as respostas que eu obtive a partir dessa experiência, né? Ao invés de eu descrever essas informações, eu vou tentar descrever através de um número, tá? E que número vai ser esse? Bom, na verdade, tem vários tipos de números que você pode usar. Então, vamos ver alguns. O primeiro número que você pode tentar descrever esse nosso conjunto é através da moda. Então, o que é a moda? A moda, ela é realização mais frequente dentro do conjunto. Então, exemplo, se eu tiver um conjunto de elementos, eu vou chamar meu conjunto A, e ele seja da seguinte forma: eu observei 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, tá? Então, suponha que aqui é um conjunto de dados de um experimento, tá? Bom, se é a realização mais frequente, você vai olhar qual é o número que aparece com mais frequência. No nosso caso aqui é 2, então a nossa moda é o número 2. Num segundo exemplo de um outro conjunto B, imagine que eu tenha esses elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você nota que todas as representações que está aparecendo aqui, todas as realizações, cada uma aparece apenas uma vez. Então, esse conjunto não tem moda, né? A gente pode dizer também que o conjunto é amodal, ou seja, sem moda. Amodal. E um último exemplo é você imaginar esse conjunto aqui, 1, 2, 2, 3, 4. E aí você tem duas modas, né? Você tem a moda igual a 1, porque aparece com duas frequências, né? E o 2, que também aparece com duas frequências. Então, você tem um conjunto agora multimodal. Nesse caso, bimodal, né? Mas eu vou já generalizar para quando repetir, vamos supor que tenha 3 modos no conjunto. Então, é multimodal. Essa seria a primeira forma da gente tentar olhar para esse conjunto e tentar descrevê-lo apenas a partir de um número, tá? Um segundo que a gente poderia tentar é a questão da mediana. Então, o que é a mediana? É a realização central das observações, quando ordenadas segundo suas grandezas, tá? Então, primeira coisa, eu vou ter que ordenar o meu conjunto. Então, lembra lá do ramo e folha que a gente acabou de ordenar? Então, se a gente quisesse encontrar a mediana naquele conjunto, e a gente vai encontrar daqui um pouco, a gente teria que ordenar. Então, por isso que um dos passos do ramo e folha é organizar os dados, ordenando eles. Então, dentro do nosso cálculo de mediana, imagine que eu tenha, por exemplo, o seguinte conjunto, tá? Então, imagine um conjunto que ele seja esse aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Tá? Então, o que você vai tentar calcular para saber quem é a mediana? A mediana é o elemento que ocupa a posição central do seu conjunto se ele está ordenado. Então, no nosso caso aqui, ele está ordenado de forma crescente. E a observação que está no centro é o valor 30. Então, esse 30 é a mediana do meu conjunto, tá? Vamos continuar com um exemplo agora com o segundo conjunto. Imagina um conjunto E que tem os seguintes elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero calcular a minha mediana. E agora, como é que eu faço? Você nota que nesse segundo conjunto, a posição central, né, desse conjunto, você tem tanto o elemento 3 quanto o elemento 4, porque você tem 6 observações, né? E aí você não tem um único elemento no centro dessas observações. Isso sempre vai acontecer quando a quantidade de elementos dentro do seu conjunto for par. É o que está acontecendo aqui. Como a gente tem 6 observações, a gente não consegue definir
quem é exatamente o elemento que está posicionado no centro. Já no caso anterior, como a gente tinha uma quantidade ímpar de elementos, que era aqui no caso 5, quando você tem um número ímpar, você consegue centralizar um único elemento. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai obter a mediana através de uma média aritmética, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tanto o 3 quanto o 4, vou somar e eu vou dividir por 2. E nesse caso, a gente vai encontrar a mediana igual a 3,5. Ok? Bom, para que fique bem claro essa questão, é necessário que a gente tome cuidado com a quantidade de elementos que tem um conjunto, certo? Então, só para recapitular de forma geral, se o conjunto possui N observações, tá? E esse N, ele é ímpar, que é o primeiro exemplo ali, então, a mediana vai ser a observação, será a observação de posição, olha só a posição da mediana, de posição N mais 1 dividido por 2. Tá? Vamos verificar isso? Então, vamos olhar lá nosso primeiro conjunto, que a gente já sabe a mediana, tá? Ele possui 5 observações, e 5 é ímpar. Então, se eu quero encontrar a posição da minha observação, que é a mediana, basta eu somar mais 1, então 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E esse 3 não é a observação, é a posição da observação, ou seja, a terceira observação, que é o nosso 30, que a gente obteve. Ok? Caso contrário, né, se o conjunto agora possui N observações, e agora esse N é par, então a gente vai ter que buscar um cálculo do valor médio entre a posição N sobre 2 e N sobre 2 mais 1, tá? Então, a mediana será o valor médio das observações de posições N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Tá? Vamos ver? Então, nosso caso aqui, né, tem 6. Então, eu vou ter que fazer o ponto médio da posição N sobre 2. Então, 6 sobre 2 é 3. Então, eu tenho uma observação 3. E N sobre 2 mais 1, ou seja, 6 sobre 2, que é 3, mais 1, que é 4. Então, eu tenho a posição 3 e a posição 4, tem que fazer o valor médio, né? Ou tirar a média. Aqui. Falando em média, a média também é uma forma de você tentar representar um conjunto através de um número, tá? Então, como é que você vai fazer o cálculo da média aritmética? Na verdade, existem várias médias aqui, mas vamos olhar cada uma delas. A média aritmética, ela é definida através de um cálculo, que é a soma de todas as observações dividida pelo número delas. Então, a gente geralmente representa ela por ME, né? Então, ME do conjunto X, né? Você pode escrever assim. Ou, uma outra notação que existe para ela também é o X bar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as minhas observações até chegar na minha enésima observação, soma todo mundo e divido pela quantidade de observações, tá? Uma outra forma de representar esse cálculo de soma é você usar o sigma, que é o somatório.
Então, você soma o xi, o i vai variar do 1 ao n, você soma todo mundo e depois divide por n. Ok? Essa é a média aritmética. Então, por exemplo, vamos pegar aqui e calcular a média aritmética do conjunto A, tá? Eu tenho aqui o meu conjunto A lá do primeiro exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os elementos. Então, a média do conjunto A é somar 1 com 2, com mais 2, com mais 2, com mais 3, com mais 4, com mais 5, e dividir todo mundo pela quantidade de elementos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E aí, fazendo suas continhas, o valor vai dar 19 sobre 7, que dá aproximadamente 71, ok? Então, essa é a minha média aritmética. Na minha média geométrica agora, eu vou ter a notação dela sendo como mg do conjunto x, e a média geométrica vai ser uma raiz quadrada, na verdade, uma raiz enésima, de todos os meus elementos vezes, né, eu não vou somar eles aqui, eu vou só multiplicá-los, até chegar no enésimo termo. Okay? E aí vocês poderiam fazer, vou deixar aqui como exemplo, fazer o cálculo da média geométrica, tá? Para esse mesmo conjunto A que eu fiz o cálculo da média aritmética. Essa é a forma de calcular, de usar a média geométrica. E por fim, a gente tem a nossa média harmônica, que é definida através da seguinte expressão. H é igual à quantidade de observações do seu conjunto, somando agora o inverso das observações, tá? Ao invés de você somar todos os elementos, ao invés de você somar 1, 2, 2, 2, você vai somar o inverso. Então, ficaria 1, meio, 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 1/3, 1/4, 1/5. Soma todo mundo. E aparece aqui na fração com as observações no numerador, a quantidade de observações. Okay? Vou deixar também como exemplo para vocês calcular para o mesmo conjunto da média aritmética. Dentro do nosso estudo aqui, a gente não vai trabalhar com as médias geométricas e as médias harmônicas, tá? Eu vou deixar mais como curiosidade para que vocês saibam que existem outro tipo de médias. A gente vai usar basicamente a média aritmética quando for solicitada. E por fim, uma das nossas últimas medidas de posição vai ser a questão do quantil, tá? O que é um quantil? Um quantil é quando você está preocupado em dividir a sua observação num certo número de partes iguais. Então, como assim? Como assim? O que isso quer dizer? Então, vamos olhar cada um deles. O quantil, existem 3 principais quantis, tá? Que é o quartil, o decil e o percentil. Então, o que é o quartil? O quartil, ele pega o seu conjunto de observação e divide ele em 4, tá? Então, por exemplo, se eu pegar lá o meu histograma alisado, que a gente estudou lá no exemplo do histograma, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Então, aqui, meu histograma alisado. Se eu quiser pegar ele, né, eu vou desenhar ele aqui, ó. Tá? Se eu quiser pegar ele e dividi-lo em 4 partes iguais, né? Então, eu vou ter que dividir, na verdade, utilizando 3 observações, né? Eu vou ter uma primeira observação que é 1, uma segunda observação que é 2, uma terceira observação que é 3. E aí eu vou dividir esse conjunto em 4 pedaços iguais, em que cada um dos seus pedaços vai corresponder exatamente a 25%. Quatro partes iguais, né? Então, aqui vai aparecer a notação, tá? Que é o que? Então, eu uso o que para denotar o que é um quartil. Então, notação vai aparecer Q1, Q2 e Q3, tá? Apenas 3 observações é o suficiente para dividir o conjunto em 4.
E agora, como é que vai ser o decil? Mesmo raciocínio, né? Eu vou pegar agora a minha observação e ao invés de dividir em 4, eu quero dividir agora em 10, porque são os decis. Então, eu vou ter lá o meu D1, D2, D3 e por aí vai, tá? Até chegar ao meu D9. Então, são 9 números que você divide e cada um desses pedaços terão 10%, que você quer dividir em partes iguais, tá? Então, isso tudo aqui é 10%. Para os decis, a gente vai usar a notação D1, D2, até o meu D9. Então, são 9 decis. E, por fim, a gente tem o nosso percentil. E pelo nome, a gente já tem ideia. No nosso percentil, a gente vai dividir em 100 partes iguais o nosso conjunto. Então, vai aparecer aqui P1, P2, e assim sucessivamente até o nosso P99. E aí, agora você divide em 100 partes iguais e cada parte corresponde a 1% das nossas observações. Então, a notação que vai aparecer aqui é o P1, P2 até o P99. Bom, vamos fazer um exemplo, né, para ficar mais claro. Então, imagine o seguinte, determine o percentil de ordem 33 e o percentil de ordem 75 desse conjunto, tá? Então, se eu quero calcular os percentis, né, você está dividindo o seu conjunto em 100 partes iguais. Então, se você quer calcular o percentil de ordem 30, né, vamos colocar aqui, percentil de ordem 30, tá? O percentil de ordem 30, ele deixa 30% das observações abaixo dele, correto? Então, quantas observações eu tenho abaixo dele? Quanto que vai ser esse 30%, né? Então, primeira coisa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 observações, tá? Então, primeira informação, eu tenho 12 observações, vou deixar aqui. Então, das 12 observações, se eu quero calcular o percentil de ordem 30, né, ele vai deixar 30% das observações abaixo dele, incluindo ele, e 70% das outras observações acima dele, incluindo ele também. Como é que é essa ideia de incluindo ele? Deixa eu ser mais claro. Então, se eu estou deixando 30% das observações abaixo dele, eu estou deixando, na verdade, 0,3 vezes 12 observações, né, abaixo dele. Então, abaixo dele, 0,3 vezes 12 é a mesma coisa que 3,6. Né? Ou a gente pode dar uma aproximada aqui, ou 4, né? Aproximando. Incluindo ele, tá? Incluindo o percentil. Abaixo de P30, tá? E, em compensação, então, o que significa se ele está deixando 4 abaixo dele? Se ele está deixando 4 abaixo dele, inclusive ele, né, só com esse cálculo você já consegue saber aqui, 1, 2, 3, 4, abaixo dele, ele incluso. Então, o meu percentil de ordem 30 é a observação 58. Se eu quisesse fazer o cálculo do 70%, né, eu tenho 0,70 vezes 12, agora acima dele, não abaixo. Então, 0 vezes 7 vezes 12, 0,7 vezes 12 vai dar 8,4, né? Ou seja, posso arredondar sempre para cima, nesse caso aqui, ou 9, porque eu estou incluindo ele, tá? O fato de eu estar incluindo ele, eu sempre tenho que fazer o arredondamento para cima. Incluindo ele acima de P30.
tá? Então, vamos ver 9 observações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, incluindo ele. Então, é o 58 mesmo, né? Então, o percentil de ordem 30 é o 58. Ok? Vou realizar o mesmo processo para o P75, tá? O percentil de ordem 75. Que é o seguinte, ele deixa 0,75 abaixo dele, de 12, né? Então 0,75 tá dando 9. E aí, quando dá um número inteiro, você não precisa aproximar, né? Só tem que lembrar que ele está incluso, tá? Então, 9, incluindo ele, abaixo desse percentil. E acima dele, 0,25, né? Vezes 12, 3, incluindo ele, acima do P75. Tá? Então, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, incluindo ele, 71. 3, 1, 2, 3, aqui, incluindo ele, eu vou ter o 72. E aqui eu recaio naquele problema de encontrar mediana quando você tem uma quantidade par de observações, né? Então, quem que vai ser o percentil de ordem 75 vai ser o ponto médio entre essas duas observações, tá? Então, por isso que eu estou fazendo o cálculo, tanto para cima quanto para baixo. Porque se não for a mesma observação, aqui deu a mesma observação, né? Deu 58, tanto indo pela 30% abaixo dele, quanto 70% acima dele. Então, cheguei no mesmo valor, 58. Já no segundo cálculo, eu cheguei em dois valores distintos, ora indo abaixo dele, ora indo acima dele. Então, o meu percentil de ordem 75, na verdade, vai ser o ponto médio. Então, vai ser 71 mais 72, dividido por 2, ou seja, 71,5. Por isso que a gente faz o cálculo tanto para cima quanto para baixo. Gostaria de fazer algumas observações aqui, bem peculiares no estudo com relação a essa ideia de quartil, tá? Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês é vocês notar o seguinte, que quando a gente calcula o primeiro quartil, né, lá nas nossas observações, você tá dividindo esse primeiro quartil 25% abaixo dele, 75% acima dele. Então, a primeira observação que eu gostaria de dizer é que esse primeiro quartil, ele passa a ser a mesma coisa que o percentil de ordem 25. Porque o que é o percentil de ordem 25? Ele está deixando 25% das observações abaixo dele e 75% acima. Exatamente a mesma coisa que o primeiro quartil, tá? Então, o primeiro quartil é a mesma coisa que o meu percentil de ordem 25. A mesma coisa acontece para o quartil de ordem 2, tá? O quartil de ordem 2, olha só, ele divide as observações 50% abaixo dele e 50% acima dele. Qual que é a medida de posição que a gente já viu que também tem essa propriedade? É a mediana, né? A mediana, eu defini isso, ó, é a posição que é a observação que ocupa a posição central do seu conjunto. Então, esse meu quartil 2, na verdade, ele vai ser a mesma coisa também que o decil 5, né? O decil 5, porque o decil 5 divide 50% para baixo e 50% para cima, e o meu percentil de ordem 50, que é a mesma coisa, se define em duas partes iguais. Então, o quartil 2 é igual ao meu percentil de ordem 50, que é igual ao meu decil de ordem 5, e tudo é igual à minha mediana. E por fim, meu quartil 3 é o mesmo quartil de ordem do percentil de ordem 75, pelo mesmo motivo, né? O percentil de ordem 75, como a gente acabou de fazer no exercício anterior, ele divide a observação em 75% abaixo dele e 25% acima, a mesma coisa que o quartil 3. Ok? Bom, para que serve esses quartis? E quantil, percentil e decil? Essas medidas é usada para quando você tem uma quantidade muito grande de observações dentro do conjunto. Aqui dentro do nosso
nosso contexto da nossa disciplina, a gente vai focar apenas em calcular quartis, tá? Então, os quantis, né? Quando eu falo quantis, eu tô falando de todos, tá? Quartil, decil e percentil. Os quantis fazem sentido para um conjunto grande de observação. Não existe uma maneira exata de calcular percentil e quantil de forma geral, tá? O que eu quero dizer com isso? A forma que a gente adotou nesse último exemplo, ela não é única, tá? Não é a única forma de você encontrar tanto quartil como percentil, simplesmente escrevendo as porcentagens, incluindo o percentil aqui no caso, né? Antes e depois que divide o seu conjunto. Existe uma outra equação, tá? Eu gostaria de passá-la para vocês, que é o seguinte: a posição K do seu percentil, ou do seu quartil, ou do seu decil, você escolhe, tá? Ele pode ser encontrado através dessa equação aqui. S vezes N mais 1 dividido por R, tá? Então, deixa eu explicar essa equação. O R que está aparecendo aqui, o R, tá? O R é o quantil desejado. Tá? Então, você até consegue entender um pouco dessa equação. Por que você está dividindo por R? Porque, por exemplo, se você quer o seu quartil, ou seja, você quer dividir em 4, se você coloca 4 aqui, você está dividindo as posições em 4 partes iguais. Não é isso? Se caso for um decil, você vai dividir por 10 e assim acontece também com o percentil. Essa é a primeira ideia. O N é, né, as observações, quantidade de observações. Tá? Quantidade de observações. E o meu S, tá? Ela é a ordem do seu quantil. Daqui a pouco eu vou explicar, tá? Ordem do quantil. Tá? E o K, como eu já havia adiantado, é a posição. Posição do quantil. Então, vamos fazer um exemplo para tentar elucidar melhor essas equações. E após essa forma de você calcular as ordens dos seus quantis, eu gostaria de fazer uma última observação, tá? Observação 4 é a seguinte: como o quartil 2 ele é igual à mediana, né? Então, né, o quartil Q1 e Q2 serão as medianas dos dois conjuntos separados por Q2, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com essa observação é o seguinte: vou pegar lá meu histograma alisado, tá? Então, quando eu tô lá no meu histograma alisado, a gente pegou como exemplo essa curva aqui, né? A gente sabe que o quartil 2, lá da primeira observação, é igual à mediana. Então, esse quartil 2, ele divide a sua observação em 50% de um lado e 50% do outro. O que essa última observação ela está me dizendo o seguinte, que os quartis, né, desculpe, plural, os quartis Q1 e Q2 serão as medianas dos dois conjuntos separados por Q2.
Então, quando você corta, você divide esse conjunto em dois, para você conseguir calcular o Q1 e o Q3, você pode olhar, olha, esse primeiro quartil, ele divide esse primeiro conjunto que foi dividido pelo quartil 2, né? Então, esse primeiro quartil, ele divide 25% de um lado e 25% por outro. Então, ele é a mediana desse primeiro conjunto. Raciocínio parecido é com o conjunto segundo, né? O segundo conjunto. Então, se o quartil Q2 dividiu o segundo conjunto também em 50%, esse terceiro quartil, ele está dividindo nesse segundo conjunto 25% de cada lado. Então, ele é a mediana desse segundo conjunto. Isso faz com que a gente consiga chegar nas respostas dos quartis de uma forma mais simples, tá? Então, eu vou fazer um exemplo que é o seguinte. Eu quero calcular os quartis, só que eu quero usar tanto essa equação, tá? Quanto essa observação para comparar o que vai acontecer. Vocês vão notar que a gente vai chegar em resultados diferentes, ok? Então, exemplo. Eu quero pegar aqui o conjunto anterior, tá? O meu conjunto aqui, ele tá aqui do ladinho. Eu quero pegar meu conjunto anterior e eu quero calcular os quartis tanto pelo método da observação 4, quanto pela equação que eu apresentei na observação 3, tá bom? Então, eu vou apresentar o primeiro método. Vamos dizer o método que eu uso é essa equação. Vou chamar ele de método 1, tá? Então, como é que eu obtenho lá os meus quartis? Então, se eu quero obter o meu primeiro quartil, né, aplicando a equação, a ordem que eu quero obter do quartil vai ser a ordem 1, que é o primeiro quartil. Então, eu tenho 1, esse aqui é o meu primeiro quartil, tá? Então, eu tenho, a posição dele vai ser 1, que é o S, vezes a quantidade de observações que a gente já viu, que é 12, mais 1, dividido pelo quantil desejado, que como é quartil, eu vou dividir por 4, tá? Então, fazendo as contas, eu vou ter 13 dividido por 4, e isso é igual a 3,25. Como isso aqui é uma posição, é uma ordem do quartil, eu vou aproximar para o número inteiro que estiver mais próximo. Nesse caso aqui, o mais próximo é o 3. Então, isso significa que o terceiro elemento do conjunto, 1, 2, 3, ou seja, 46 é o meu primeiro quartil. Então, 46 é o meu primeiro quartil, tá? Vamos olhar agora para o quartil 2. Quartil 2 que a gente sabe que é a mesma coisa que a mediana. Então, aplicando a equação, a posição do quartil 2 vai ser igual à ordem que eu estou procurando do quartil, que é o 2, né? 12, que é a quantidade de elementos, mais 1 dividido por 4, que eu estou trabalhando com quartis aqui. Então, fazendo as contas, eu vou ter 13 vezes 13 dividido por 2. E isso é igual a 6,5, tá? Bom, o que significa a posição de exatamente 6,5? 6,5 significa que você não pode arredondar para o inteiro mais próximo, porque o inteiro mais próximo é equidistante, né? Você tem tanto a sexta posição quanto a sétima posição do seu conjunto como sendo o seu segundo quartil. Então, como é que eu posso resolver esse problema? Tirando a média, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, você nota que você tem 6 para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 para lá. Então, você está dividindo seu conjunto ao meio. Vou pegar o ponto médio entre 63 e 66. Né? Então, pega aqui 63 mais 66 dividido por 2. E o ponto vai ser 64,5. Ok? E por fim, o quartil 3 vai ser... Desculpe, deu uma erradinha aqui, tá, gente? Então, por fim, a posição do terceiro quartil vai ser a ordem dele, dividido pelo quartil, então é 4, que eu quero achar. E aqui eu vou ter 3 vezes 13 dividido por 4, fazendo essas continhas,
eu vou chegar no valor 9,75. 9,75 é aproximadamente a 10ª posição. Né? Então, você vai lá no seu conjunto e conta a 10ª posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 72. Então, o meu terceiro quartil é 72. Desculpe aqui pelo erro na expressão, escrevi uma coisa errada aqui, tá bom? Bom, esse seria o método 1. O método utilizando a observação 3. Vamos olhar agora para a observação 4. Tá? Na prova, vocês fiquem à vontade para escolher qual método vocês acham mais fácil, tá? Eu já adianto que essa expressão é extremamente interessante quando você está trabalhando com percentil ou quando está trabalhando com decil. No caso do quartil, é mais interessante usar esse segundo método. Vocês vão notar que é mais rápido, tá? Então, o que o método 2 fala? Bom, o método 2 fala para você primeiro começar pelo quartil 2, tá? Porque você vai dividir o seu conjunto ao meio. Então, se eu tenho 12 observações, o quartil 2, que é igual à mediana, divide 6 observações para cá, para a esquerda, e 6 para a direita. Então, o meu segundo quartil vai ser o ponto médio de 63 mais 66 dividido por 2. E a gente já fez essa conta, né? 64,5. E aí, o que ele fala agora? Ele fala o seguinte, olha só. Eu tenho o meu primeiro quartil, né, a partir da divisão do conjunto. Porque aqui eu obtive a divisão do conjunto. Então, agora eu tenho 6 elementos para a esquerda e tenho 6 elementos para a direita. Então, olhar para o meu primeiro quartil do conjunto todo é olhar para a mediana desse primeiro conjunto. E a mediana desse primeiro conjunto, como o conjunto tem par observações, vai ser de novo, né? Vai ser de novo o ponto médio das duas observações que ocupam o centro. Então, vai ser 46 mais 58 dividido por 2. Né? Então, você nota que você olhou para esse primeiro quartil com um olhar de mediana, né? Como se você estivesse calculando mediana. E aí, o ponto médio entre 46 e 58 vai ser 52. Ok? E por fim, terceiro quartil, mesmo cálculo, né? Então, eu olho agora para o meu segundo conjunto e vejo quem está posicionado no centro. E aí, eu calculo o ponto médio. Como o conjunto tem 6 observações e é número par, então eu vou ter que calcular o ponto médio mesmo. 71 mais 72 dividido por 2, isso é igual a 71,5. Tá? Vocês notem que as informações que a gente encontrou nem sempre é igual. Tá? Então, olha só, note aqui no primeiro quartil, 46, completamente diferente do primeiro quartil no segundo caso. Né? Em contrapartida, você nota o terceiro quartil também diferente nos dois métodos, muito próximos, mas diferente. No caso do Q2, a gente chegou no mesmo valor, 64,5, tá? Isto em estatística é normal, tá? É normal em estatística você chegar em valores distintos de uma solução, de um exercício, sendo que, a priori, você aplicou toda a metodologia corretamente, tá? Isso acontece principalmente porque não há uma informação unificada dentro do meio acadêmico do qual seria a forma correta de se calcular os quantis, tá? Então, você pode usar qualquer uma das formas e qualquer um dos métodos. Bom, com a aula de hoje a gente fecha essa primeira parte do estudo de posições, de medidas de posições, e na aula que vem eu vou dar prosseguimento para que esse vídeo não fique muito longo. Ok? Eu agradeço pela atenção e qualquer dúvida, por favor, não hesite em me indagar. Até mais, pessoal.